Olá, Elizabeth Ruiz. Saudade, vim aqui. Preciso gravar vídeos com mais frequência, né? Às vezes eu acabo não encontrando tempo, na verdade tempo, mas eu vou criar esse tempo. Hoje eu vim aqui falar com você sobre fé, sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Eu tenho, assim, me conectado muito com tudo isso, né? Com essa energia do Criador de tudo que é. E tenho percebido que mais do que qualquer outra coisa, esse momento é o momento da gente se conectar com Deus, né? Deus que tá aqui, ó, dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Na verdade, Deus faz parte da gente, né? E o quanto a gente pode perceber Deus na nossa respiração. E o quanto às vezes a gente até acaba esquecendo um pouco disso, porque a gente tem o livre-arbítrio para fazer escolhas diversas. Deus deu esse livre-arbítrio pra gente, né? Então, o quanto a gente pode mudar também a cada 10 segundos. Eu aprendi no Axis isso, que, aliás, no Axis, em todas as ferramentas que eu fiz curso, em todas as palestras que eu assisto, basicamente tudo que eu aprendo, com muitos palestrantes maravilhosos, o quanto a gente escolhe o tempo todo, né? Que esse foi um presente que a gente veio com ele, que é o livre-arbítrio. E que a gente também tem a oportunidade, a possibilidade de fazer algo e depois mudar, depois pensar diferente. A gente não existe nada, absolutamente nada, que obrigue a gente a fazer algo que você não queira. É só a gente mesmo. É muito louco isso, né? Se você perceber que você faz algo e que você não tá leve por aquilo que você fez e que você quer fazer diferente, ok, tá tudo certo. Você pode mudar isso. Pensa que você cria a sua realidade. Você faz as suas escolhas. E o que você tá escolhendo? Ah, gente, não tem como. Em todos os vídeos eu vou acabar falando das escolhas, né? Às vezes você tem uma pessoa que vem e te traz te dá duas possibilidades de você escolher algo. E você fica ali na dúvida, você não sabe se escolhe o vermelho, se escolhe o azul, aí você escolhe o vermelho, aí depois você tá com o vermelho e você fala assim, nossa, mas eu queria o azul. Ok, vai, escolhe o azul. Sempre é tempo de você mudar, tá? Eu dei um exemplo tosco aqui. Eu dei classe de barras de Axis a semana passada e foi incrível a minha classe. E a gente falou muito sobre tudo isso. E é bem interessante que a gente falou sobre tudo isso e muito mais. A gente falou muito sobre os pontos de vista. E é bem interessante que ponto de vista às vezes de um só assunto, de algo que você está falando, uma pessoa interpreta de um jeito, a outra pessoa interpreta de outro jeito e a outra pessoa interpreta de outro jeito, o mesmo assunto. Não é louco isso? É bem louco mesmo, né? E aí isso traz a seguinte percepção pra gente, do quanto tá todo mundo certo dentro do seu ponto de vista.
Por isso que a gente tem que respirar, né? E receber mais e perceber mais o outro no ponto de vista dele, não culpar e não julgar e tá tudo certo. Porque o ponto de vista dele é diferente do meu. A gente falou sobre isso na classe e é muito interessante, porque isso é uma das coisas que mais acontecem com a gente no dia a dia. Vocês já viram aquele desenho que tem os 6 e tem um homem de um lado e tem o 9 e o homem do outro? Os dois estão vendo de forma diferente o mesmo número. Um vê o 6 e o outro vê o 9. E não adianta discutir, porque os dois estão certos, os dois estão vendo o número certo, só que um vê o 9 e o outro vê o 6. Então eu acho que esse exemplo é bem interessante para a gente perceber, que o outro tá certo no ponto de vista dele. Legal, né? Eu acho que essa é a consciência que se requer hoje. A gente falar um pouco mais sobre isso, falar sobre frequência, sobre energia, o quanto a gente pode vibrar energias mais altas, energias que nos favoreçam no nosso dia a dia, energias que possam contribuir para que a gente tenha uma noite melhor de sono. E aí eu volto a dar dica para vocês da meditação, o quanto a meditação é importante, o quanto ela transforma, sabe? Ela transforma. Quando você se conecta com Deus, o quanto você, quando você tá quietinho, respirando, percebendo tua respiração, você vai entrando numa conexão com Deus, né? Falando em Deus, gente, queria falar um pouquinho para você da fé. O que você pensa sobre a fé? Quando você fala alguma coisa do tipo assim, eu tenho fé que eu vou conseguir, é realmente porque você tem fé ou é da boca para fora? Porque fé só tem um significado. Ou você tem fé ou você não tem fé. Não existe metade da fé, não existe 50% da fé. E quando a gente fala da fé, me vem na cabeça assim, que eu já falei com um cliente, né? Já falei com algumas pessoas, né? Você conhece a antifé? Então, se você tem fé, você solta. Se você tem fé que aquilo vai dar certo, já deu. Se você tem fé que tá tudo bem, tá tudo bem. Se você tem fé que você vai fazer algo ou vai atingir um objetivo lá no final do mês, então ok, solta. A fé é 100%, é 1.000.000%, é 10 milhões por cento, é deusilhão de vezes. Deusilhão é o tamanho de Deus, tá? Infinito. Então quando você tem fé, você tem fé. Às vezes eu percebo que as pessoas falam a palavra fé muito assim, eu tenho fé que eu vou conseguir. É uma coisa do mais ou menos, sabe? Da boca pra fora. A fé não é da boca pra fora. A fé não é pra falar, eu tenho fé, vai dar certo. Não, não é isso. A fé é aqui, ó. É a fé. É a conexão com Deus em você, providenciando para que tudo saia exatamente como você escolheu. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. O quanto tem algumas coisas que a gente fala no dia a dia e que realmente a gente não pratica, né? E quando eu falo para você, eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando de mim, porque algumas vezes também é que nesse momento eu tô um pouco ligada assim naquilo que eu tô falando. Eu escuto o que eu tô falando. É muito louco isso. Eu acho que meditação ajuda muito isso, estudar ajuda muito isso. Então, quando eu falo algo e na mesma hora eu falei aquilo, na hora me vem a consciência de que eu não queria falar aquilo.
É bem interessante, não era assim antes. A gente começa a observar mais, a gente começa a ter mais percepção daquilo que a gente está falando. Parece que a gente fica mais no orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. O que que você anda falando, pensando e criando? Porque é assim. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, a gente cria. Então não adianta eu dizer que eu tenho fé de algo e daqui a pouco fazer diferente, né? Então eu acho que é o momento de a gente ter muita clareza, muita observação em tudo que a gente fala, em tudo que a gente pensa. Tirar o medo da frente, né? A gente ter responsabilidade com tudo que a gente faz no nosso dia a dia e lembrar que o medo é uma limitação para a gente não criar mais, não ser mais, né? Então percebe sobre tudo isso que eu falei, veja se faz sentido para você e vamos criar um mundo diferente, vamos criar uma vida diferente. O que que eu escolho criar agora? Eu escolho criar uma vida saudável, uma vida divertida, uma vida cheia de alegria, uma vida amorosa, uma vida com pessoas que estejam na mesma frequência que eu. Só que não é só falar agora, a gente tem que, né, a gente tem que falar e agir, né, ter ações para que isso realmente aconteça. É bem interessante, quando você começa a fazer isso, algumas coisas começam a mudar. E quando você tem fé, você solta. E quando você tem Deus aqui, você tem fé. E tudo acontece, e tudo dá certo. E você começa a vibrar no amor, vibrar na paz, vibrar na alegria. Procurem tocar bastante frequência no seu dia a dia, em casa. Eu vou deixar algumas frequências aqui embaixo para vocês acessarem. Se você tiver curiosidade, eu vou deixar aqui embaixo o link das frequências, tá? E é isso. É o que eu tinha para falar para vocês hoje. E quero pedir para você curtir o meu vídeo se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Assina meu canal, compartilhe o vídeo, me deixa alguma pergunta se você tiver alguma dúvida, me dá dicas de vídeos que eu possa gravar para contribuir com você, com o seu dia a dia. Eu aceito tudo, eu recebo, aceito, recebo e agradeço. Gente, outra coisa, o Ho'oponopono, quem aí faz o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é uma ferramenta maravilhosa. Eu sou suspeita para falar do Ho'oponopono, eu conheço o Ho'oponopono há muitos anos e o Ho'oponopono faz parte da minha vida, tá? Mas a gente vai falar sobre o Ho'oponopono num outro vídeo, que eu volto aqui para conversar com você, tá? Tá uma chuvinha lá fora, tá esfriando, dizem que tá vindo uma frente fria grande até o final da semana, mas a gente vai se agasalhar e a gente vai ficar bem. E vamos ficar na paz, vamos ficar no amor, vamos ficar na alegria, vamos ficar na conexão com Deus, nosso Criador de tudo que é, tá bom? Fica aqui meu carinho e o meu beijo muito especial para você. Tchau!